Salve, salve meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Português Fácil, bem-vindo a mais uma aula maravilhosa pra você. Hoje nós vamos falar então sobre redação Enem, você que tá aí, estamos entrando na semana do Enem, tá te dando aquele desespero, meu amigo, agora é a hora então, vamos lá. Vou bem direto ao ponto aqui para você realmente que não conhece a estrutura ou que está inseguro em relação à estrutura, você aprender exatamente tudo agora. Vamos lá então? 2, 3 já, valendo! iPad na tela para você, enquanto isso já vai colocando seu like, vai deixando aí a sua inscrição no canal, fazendo favor, porque isso ajuda demais o canal Português Fácil a continuar crescendo. Vamos lá, quero ver a sua inscrição aí, meu queridão. Vamos lá. Ó, galera, então hoje vou passar para vocês a estrutura completinha da dissertação argumentativa. Então nós vamos trabalhar com 4 parágrafos, porque isso facilita, na verdade, a sua distribuição. Então você acaba fazendo um parágrafo de introdução, 2 de desenvolvimento, isso é importante, apesar de não ser obrigatoriedade, tá? O Enem ele permite que você faça 3 parágrafos. Mas quando você faz 2 parágrafos de desenvolvimento, você está colocando um espaço a mais na sua argumentação, e isso é importante. Uma vez que o texto é dissertativo e argumentativo, ou seja, escrever sobre um tema e argumentar, levar o leitor à conclusão de um raciocínio que você está querendo chegar, beleza? Então vamos lá. Então nós vamos trabalhar então inicialmente com a introdução. Vamos lá, deixa eu colocar aqui. A intro, tá? Essa forma que eu vou mostrar é uma das formas possíveis de você trabalhar a sua dissertação, tá? Bom, então a minha introdução eu trabalho com a seguinte forma. Nós vamos trabalhar com o CTT, tá? CTT. O que é o CTT, rapaziada? CTT, oh, lindo, maravilhoso isso aqui, hein? Vou até apagar. Vamos lá. Ó, o que é esse CTT? É o contexto, é a apresentação do tema e é a tese, tá? O contexto, pessoal, é o seguinte, é você apresentar algo, apresentar uma frase, apresentar uma oração, um trechozinho que demonstre o que é que você acredita que tenha motivado esse tema, tá? Então eu gosto de chamar esse contexto, para quem às vezes não entende, o contexto é o meu fator motivador, ok? Então, o que é esse fator motivador? Então, por exemplo, a gente está discutindo obesidade infantil. E aí você tem um dado que mostra que o Brasil é o 8º país com o maior número de casos de obesidade infantil. Então, você vai trabalhar com isso. Por que nós estamos discutindo esse tema? Ué, porque o Brasil é o 8º país no número de crianças e adolescentes obesos. É isso. Tá? A gente está falando sobre desperdício de comida. Por que a gente está falando sobre isso? Daí você vai começar falando, então, sei lá, sobre uma reportagem ou vai trazer um dado do tanto de comida que é desperdiçada em restaurantes ou, sei lá, no dia a dia de uma família. Tá? É essa a ideia. Por que nós estamos falando disso? Tá? Estamos falando de acidente de trânsito, tá? Então, por que nós vamos falar de acidente de trânsito? O que tem motivado a sociedade a estar discutindo sobre isso? Beleza? Essa contextualização você pode fazer de algumas formas. Presta bem atenção. Você pode fazer... Vou até deixar a tela cheia. Pode deixar a tela cheia, ó. Você pode fazer essa contextualização das seguintes formas. Você pode colocar algo histórico. Então, sei lá, tem um tema que fala sobre saúde ou fala sobre sei lá o quê, sei lá, enfim, tá? Fala sobre o papel da mulher e aí você vai falar sobre um contexto histórico, tá? Algum contexto histórico que traga a mulher, por exemplo, aí, algum contexto histórico que tenha acontecido algo que relacionado à saúde. Então, você sabe, tem esse conhecimento de história? Beleza. Então, na contextualização você vai trazer isso, tudo bem? Professor, tem um filme ou uma série que acontece tal coisa com um personagem sobre isso. Então, beleza, é na contextualização que você vai utilizar a citação desse filme, dessa série. Como? O filme, parará, narra a história de um personagem assim, assim, assado, tá lá. Aí depois, quando você for pro tema, você vai colocar essa situação não ocorre apenas da ficção.
mas também, e aí você vai falar da realidade e vai entrar no tema. Então, você pode começar com algo histórico, você pode começar com algum filme, pode começar com uma série, pode começar com algum livro, pode começar com algum dado que você saiba, pode começar usando, sem copiar, mas parafraseando alguma informação do texto motivador. A não ser o dado numérico, por exemplo. Um dado numérico, tantos por cento, você pode usar, mas não copia a construção da frase ali. Então tem um dado lá mostrando, como eu disse, que o Brasil é o 8º país na quantidade de adolescentes ou crianças obesas. Então você vai pegar essa ideia e vai colocar lá. Tudo bem que está no texto motivador, isso não prejudica a sua nota, desde que em outro momento você utilize algo seu. Você não pode usar coisa do texto motivador o tempo todo, tá? Você pode usar em um pedaço sem problema algum. Então, começar a contextualização, até agora eu falei, você pode começar com algo histórico, pode começar com filme, pode começar com série, pode começar com livro, pode começar com um dado que estava no texto motivador ou que não estava no texto motivador, ou você pode começar com uma frase simples, né? Vai depender muito do tema. O que seria uma frase simples? Algo que você observa. Então, já caiu no Enem, no PPL, um texto que discutia, na verdade, sobre a utilização do celular, por crianças. Bom, cara, e você está falando da utilização do celular. Você pode muito bem começar falando sobre a evolução do smartphone, o quanto por toda essa evolução, hoje o celular ele contém acesso a muitas coisas, né? E isso tem chamado a atenção ou tem trazido esse acesso para cada vez mais cedo as crianças. Então, cara, beleza, é algo que você observa. O smartphone evoluiu, hoje ali dentro a gente tem muitas coisas, muitas ferramentas que acabam traindo cada vez mais a atenção das crianças e adolescentes, uma faixa etária cada vez mais baixa, cada vez mais cedo. Pronto, não precisa citar uma pesquisa e tudo mais, tá? Para você começar com algo simples, beleza? Então, vamos voltar aqui para o iPad. Então essa é a parte da contextualização. Agora a próxima parte. Vamos lá. O tema. O que seria apresentar o tema, galera? Aqui é importante, a dica que eu dou é use as palavras. Vamos aqui. Use as palavras principais de onde? Da frase temática. Então, o Enem ele traz aquela frase temática. É importante que ali você coloque as palavras, você pegue as palavras mais importantes dessa frase e insira aqui na sua introdução. Tá? Por essa razão, discute-se, e aí você coloca a ideia temática. Ou, a partir disso, convém analisar as situações sobre, e aí você coloca a frase temática. Tá? Essa é a ideia, apresente o tema. A partir daquela contextualização que você fez, mostre a discussão central utilizando as palavras mais importantes da frase temática. Professor, eu posso colocar a frase temática? Não tem problema. Essa é a única frase que você pode realmente copiar na íntegra do jeito que estava lá. Tá? Lembrando que você não vai colocar ela como título, tudo bem? Mas você pode, é a única parte da redação que você pode realmente copiar. Você pode pegar aquela oração, aquela frasezinha temática e inserir aqui na sua redação, beleza? Mas o mais importante é que contenha pelo menos as palavras principais. A tese é aquilo que você vai defender, tá? Então é importante você antecipar para mim qual vai ser o seu argumento 1, qual vai ser o seu argumento 2. Ou seja, que argumento que você vai trabalhar no segundo parágrafo, que argumento você vai trabalhar no terceiro. Então, por exemplo, nesse sentido, no que se refere ao desperdício de alimento no Brasil, percebe-se um grave problema, acarretado ou ocasionado por isso e por aquilo. Você acabou demonstrando na sua introdução o que é que causa, o que é que acarreta o desperdício de comida. Já mostrou as duas causas ali, os seus dois argumentos. Depois, lá no meio da sua redação, você vai trabalhar melhor com eles. Tá? Mas você já antecipou para mim. O corretor, ele bate o olho e já sabe. Opa, no segundo parágrafo ele vai falar sobre isso. No terceiro parágrafo ele vai falar sobre aquilo. Beleza? Deu para entender? Estamos juntos nesse sentido? Então, essa é a introdução. Nós chamamos de CTT. É o contexto, fazer o tema e colocar por último a tese. Lembrando que nessa tese você antecipa aí o seu argumento 1 e o seu argumento 2. Fechou? Vamos lá agora para o desenvolvimento aqui no iPad. Desenvolvimento eu vou colocar de uma vez, segundo e terceiro parágrafo, porque você vai fazer do mesmo jeito, tá? Você vai fazer a seguinte sequência. Nós vamos trabalhar com o ACC. O que é o ACC?
é o argumento, e aí se for no segundo parágrafo vai ser o argumento 1, se for no terceiro vai ser o argumento 2. A comprovação e a crítica. Opa, vou arrumar aqui. E a crítica. Tudo bem? Bom, como que nós vamos organizar isso? Ó, nós vamos fazer o seguinte, tá? Nós vamos, antes de entrar na argumentação, nós vamos começar assim, ó. Você vai colocar um elemento de coesão primeiro, tudo bem? Vai colocar um elemento de coesão. O que é esse elemento de coesão? Segundo parágrafo, em primeiro lugar, ou primeiramente, tá? Ou inicialmente, ou antes de tudo. É isso. Em primeira análise, tudo bem? Esse é o elemento de coesão que você vai colocar no segundo parágrafo. Vírgula. Colocou essa vírgula, você vai colocar uma frase que introduz o argumento. Olha lá. Coesão e aí frase que introduz o argumento. O argumento. Então, por exemplo, em primeira análise, convém analisar que... E aí você coloca a ideia do seu argumento 1. É isso, tá? Ponto final. Beleza? Então já colocou o seu argumento aqui, ó. Aí depois você já sabe. Depois vai vir a comprovação, depois vai vir a frase crítica, tá? Então, aí depois vem a sua comprovação. O que seria a comprovação? É o seu repertório sociocultural. Então você vai trabalhar a fundamentação do seu argumento. Então você colocou o seu argumento lá, que uma das causas do desperdício de alimento é o fato de que muita gente ainda tem o hábito de fazer a compra do mês, tá? E isso acarreta o desperdício de alimentos. Ou restaurantes que trabalham com self-service, por terem que sempre ter uma quantidade ali de alimentos expostos, e não poderem doar os alimentos que estão restantes, porque daí o restaurante é responsável caso alguém passe mal, tá? Isso prejudica toda a situação. Então, beleza. Então, como que você vai comprovar isso? Então, você vai falar das leis, vai falar sobre essa situação que o restaurante não pode doar comida, ou se você sabe uma pesquisa que comprova quantos por cento das famílias brasileiras fazem compra do mês, você vai citar nesse momento. Você sabe, dependendo do tema, que é sobre violência, sei lá, daí você conhece alguma situação histórica, ou sabe de algum filósofo ou sociólogo que fala sobre essa violência, ou que fale sobre a importância da educação. É nesse momento que você vai colocar, na comprovação. Então, colocou o seu argumento, a comprovação vem o seu repertório sociocultural. É aqui que você vai trabalhar com a base, tá? Com a defesa do seu argumento. Bom, voltando para o iPad, depois da comprovação, você vai fazer o seguinte... Olha só, você vai colocar um outro elemento de coesão, que aí seria, por exemplo, um conectivo de conclusão, então, sendo assim, por isso, por essa razão, por esse motivo, logo, tá? Vírgula, e aí faz a frase crítica. Então, essa frase crítica, ela é muito importante para a sua argumentação. Como que seria essa frase crítica? É inviável acreditar que... não é possível aceitar tal coisa. É inadmissível parará. É isso. Fazer uma frase crítica relacionada a tudo aquilo que você está discutindo. Combinado? E agora, para fechar o último parágrafo. Lembrando, no terceiro você vai seguir essa mesma sequência. Você vai mudar o quê? Na coesão, você não vai colocar em primeiro lugar. Você vai colocar além disso, tá? Ademais. Beleza? É isso. Bora lá. Quarto parágrafo, galera. Vou colocar aqui, ó. No quarto parágrafo, nós vamos fazer o quê? No quarto parágrafo, nós vamos fazer a proposta de intervenção. O quarto parágrafo, proposta de intervenção. A proposta de intervenção tem várias formas de você organizar. Eu gosto de organizar desse jeito. Uma fada. Bom, muito fofa. E a fada muito fofa, galera? Ó, é a finalidade. É colocar finalidade, depois da finalidade você coloca o agente, depois você detalha
o agente. Você vai detalhar o agente. Você vai colocar a ação. Ponto final. Depois você coloca o modo, o meio. E aí, por último, você coloca mais uma finalidade. E essa finalidade, normalmente... Ixi, tudo errado. Finalidade. E essa finalidade daí, você coloca uma ideia assim, ó. Um objetivo de, ou com a intenção de, aí você coloca algo relacionado ao A1 e o A2. Tá? Então, a última finalidade você relaciona com o A1 e com o A2. Como assim? Ó, vamos acompanhar no iPad. Você vai começar com o portanto. Tá? Começa com o portanto. Portanto, a fim de... E aí você coloca algo relacionado ao tema. Portanto, ó, a fim de amenizar a violência contra a mulher, ou, portanto, a fim de diminuir a violência contra a mulher, portanto, a fim de que a persistência da violência contra a mulher não ocorra mais na sociedade brasileira, tá? Então, portanto, a fim de que a sociedade desperdice menos alimentos, é isso. A finalidade alinhada ao tema. Aí depois você coloca uma vírgula e aí coloca o agente. O governo, governo com letra maiúscula. Ou o Estado, Estado com letra maiúscula. Ou as escolas, é letra minúscula. Tá? Coloca um agente. Aí vírgula. Faz o detalhamento entre vírgulas. Então, por exemplo, o governo, quem é o governo? Principal agente responsável pelo bem-estar social. Então, as escolas responsáveis pelo ensino e aprendizagem de alunos no Brasil. O Ministério da Saúde, responsável pelo processo de vacinação no país. É isso, tá? Vai detalhar o agente e aí vai colocar, por último, a ação. O que eles devem fazer? Então, o governo, agente responsável pelo bem-estar social, deve fazer... Tarará, tarará, tarará. Colocou a ação. Ponto final. Aí você vai colocar um modo ao meio. Letra maiúscula, exemplo, essa ação ocorrerá por meio de... Ou se você já usou a palavra ação anteriormente, então isso ocorrerá, acontecerá por meio de... Aí você explica como que isso vai ser feito. Como? Como que vai ser feita essa ação? E aí depois, na mesma oração, você coloca com o objetivo de ou com a intenção de, aí alinha com o argumento 1 e com o argumento 2. Então, essa ação ocorrerá por meio de campanhas realizadas no colégio, no contraturno escolar, com o objetivo de ou com a intenção de, aí alinha o argumento 1 e o argumento 2, que você colocou na sua redação. Maravilha? Fechou? Sucesso, sucesso, sucesso? Ó, então fique ligado que o próximo vídeo aqui do canal, que vai sair nessa semana, vai ser sobre uma redação completinha para você ver essa estrutura aplicada numa redação completa aí que um aluno mandou para mim. Beleza? Beijos e abraços, até o próximo vídeo. Tchau, 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 tchau. Valeu!